Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Mente de Estudante. Esse é o primeiro podcast dessa série e esse podcast ele tem por objetivo ajudar vocês a responderem questões difíceis com tranquilidade. Hoje eu estou fazendo ele por aqui, pelo Instagram, porque eu tentei dar um acesso aqui na conta do YouTube, como é meu primeiro acesso para a live, então eles me pediram 24 horas. Aí, para eu não ficar demorando esse tempo todo, nem adiar essa live, eu preferi fazer logo aqui pelo Instagram, certo? Então, nosso tema de hoje é a atividade está difícil. Mesmo o professor explicando, eu não consigo responder. Eu sou Almerian Santos, para quem não me conhece. Deixa eu até tirar meu óculos aqui, porque a luz aqui está refletindo nele. E eu hoje vou falar a respeito desse tema aí, né? Atividade difícil, mesmo o professor explicando, eu não consigo responder. Eu tô aqui com a minha colinha para eu poder não perder muito tempo aqui falando coisas que não tem nada a ver, certo? Então, minha primeira pergunta é: por que saber esse assunto vai te ajudar a responder questões com tranquilidade? Para você responder questões com tranquilidade, você precisa sim ter noção daquilo que o professor te explicou na sala de aula. E o que é que vai te ajudar você saber a respeito disso que eu vou falar aqui para você hoje? Então, você vai ficar preparado contra esse tipo de situação e você vai ter mais confiança quando você for fazer alguma atividade, de que você está fazendo a atividade do jeito certo, ok? Vamos continuar. O que é que foi que fez com que você não entendesse a explicação do professor? É muito importante você parar para prestar atenção nisso. Então, será que foi algum colega que estava conversando com você? Será que você ficou pensando em alguma coisa que estava acontecendo lá na sua casa? Será que você pensou em uma coisa que você ainda ia resolver? É bom você pensar nisso, porque a depender daquilo que você estiver pensando na hora de fazer na hora de estudar, na verdade, de ouvir o professor falar, né? Quando você for fazer a atividade, pode ser que você tenha perdido alguma parte da explicação, certo? E isso é uma coisa incrível, porque isso acontece de uma hora para outra. Eu tenho uma grande dificuldade de prestar atenção por muito tempo num professor que fala por muito tempo. Por exemplo, eu tinha uma professora mesmo que ela praticamente lia tudo aquilo que estava escrito no livro ali que ela usava, certo? Então, eu ficava o tempo todo ouvindo ela ali. E ela lia de forma lenta, muito lenta mesmo. E aí, dava vontade de dormir. Mas eu tinha que prestar atenção nela porque a prova dela era muito difícil. Então, naquele mínimo instante que eu pensava em dormir, o que acontecia? Eu perdia uma parte da explicação dela. E quando eu perdi essa parte da explicação, gente, para eu conseguir pegar essa explicação de novo e entender alguma coisa era muito difícil. Isso foi na faculdade, né? No colégio, eu lembro que tinha algumas vezes que eu assistia a aula de matemática e o professor estava lá explicando, daqui a pouco eu perdi algum detalhe da fórmula. Pronto, acabou. Eu perdi o mundo. E principalmente em física, lembrando agora, né? Em física, quando eu deixava de pegar uma partezinha, cara, a professora, na hora da prova ela colocava, parece que ela tinha um sensor na mente que dizia assim: olha, essa parte daqui do assunto o Almerian não viu na explicação do professor aí, então você pode colocar essa parte aí que ele vai se dar mal na prova. Era basicamente isso daí. Então, será que você estava conversando com seu colega? É bom você prestar atenção nisso, porque esse tipo de coisa você tem que evitar na hora que você estiver estudando, para que você não volte a ter problema depois, na hora de fazer atividade em casa. Você pensou em alguma coisa que você tinha que resolver? Tipo, sei lá, você vai ter um trabalho para você entregar no outro dia e de repente você tem que fazer esse trabalho logo, porque senão o professor da outra matéria lá vai acabar tirando nota de você, e aí você acaba levando a importância daquela coisa que você estava estudando naquele momento, aquela explicação que você estava tomando, você deixa em segundo plano e dá mais importância àquilo que você vai fazer ainda.
Então, essa atitude daí acaba com você nas explicações aí. Na explicação não, né? Na hora de fazer a atividade em casa. E continuando, você não entende a atividade porque o professor não explicou direito ou porque você não prestou atenção? É bom você parar para pensar isso. Muitas vezes alguns alunos chegam para mim aqui e falam: Ah, Almerião, aquele professor não explica direito. Ah, aquele professor não consigo entender ele, a voz dele é embolada e tal, aquela coisa toda. Mas será que realmente o professor não explicou direito? Eu já tive a oportunidade de ir na sala de alguns alunos meus para poder ver se eles estavam estudando de forma adequada, certo? E aí, muito daquilo que eles falavam aqui comigo, na hora que eles estavam fazendo a atividade deles, o que é que acontecia? Quando eu chegava lá na hora da aula, o professor estava passando aquela parte mais importante do assunto e o que é que o aluno estava fazendo? Ele estava olhando para o colega. Gente, eu não consigo entender muito bem aquilo que se passa na mente das crianças e principalmente dos jovens, né? Quando você está na parte mais importante da aula, parece que eles se desligam, eles entram numa dimensão paralela e aí eles acabam se perdendo totalmente da aula. E muitas vezes você não precisa ter nem motivo para poder eles perderem a atenção. Basta apenas eles focarem, sei lá, em alguma coisinha ali que tá, algum detalhezinho que tá na porta. E não é dizer que a pessoa tem algum problema psicológico ou algum transtorno, né? Mas muitas vezes as pessoas perdem a atenção com muita facilidade. No mundo de hoje nós estamos perdendo a atenção com muita facilidade. E é necessário que a gente pare para prestar atenção nisso. Será que é o professor que não está explicando direito? Ou será que sou eu que não estou prestando atenção? Vamos continuar. Qual a diferença entre você não ter entendido o professor e você não ter explicado direito? Se vocês ouvirem algum barulho de choro aí, é o meu filho Daniel que possivelmente pode ter acordado. Qual a diferença entre você não ter entendido que o professor... Aliás, já fiz essa pergunta para vocês. Vou para minha próxima. Por que aprender a fazer essas atividades difíceis é importante? Você não entendeu o que o professor falou, mas você precisa fazer essa atividade. E agora o que é que você faz? Eu vou te dar algumas opções. Ou você pergunta novamente para o professor o que é que você tinha que fazer, ou você vai buscar o conteúdo sozinho para você estudar e fazer aquela atividade. Só que quando você aprende todo o mecanismo por trás disso, você aprende a se virar quando o professor fala para você, explica para você as coisas, você não entende. Quando você aprende a se virar, você consegue responder essas atividades com muito mais facilidade. E vou dizer uma coisa para vocês. É muito importante que você aprenda isso agora. Eu estou falando aqui para alunos do 6º ao 9º ano, certo? Mas isso vale também para os estudantes que já passaram por essas séries e que já estão em um outro nível aí escolar, né? Eu digo faculdade, universidade, certo? É muito importante que você aprenda a resolver aquelas atividades que são difíceis para você logo quando elas aparecem para você. Porque quanto mais você pratica fazer isso, mais e mais você vai conseguir se virar lá na frente com outras coisas muito mais difíceis. Então, você precisa achar algumas formas para você se livrar desse tipo de situação. Então, primeira opção, você conversar de novo com o seu professor. Muitas pessoas, acreditem se quiser, têm muita vergonha de falar com o professor. Não entendo de onde vem essa vergonha, mas tem, certo? Então, qual a minha dica para vocês? Espera aí, deixa essa moto passar. Aqui na minha rua faz muito barulho. Certo. Qual a minha dica para vocês? Se vocês têm vergonha de perguntar diretamente para o professor, chega para o seu colega e pergunta. Certo? Pede para o seu colega lhe explicar. Ou se seu colega não estiver entendendo aquele assunto, pede para que ele pergunte para o professor. Às vezes seu colega tem mais coragem do que você para poder perguntar. Muitas pessoas elas deixam
de entender certos assuntos, porque elas não têm essas manhas. A gente precisa estar ensinando isso. Parece muito simples, mas é necessário. Então, por que você precisa praticar isso? Cada vez mais que você pratica o ato de você pesquisar a resposta, mais e mais rápido seu cérebro vai começando a ir se virando ali na hora de responder as coisas, ok? E qual o maior benefício de você se virar sozinho para fazer atividades difíceis? O maior benefício é quando você chega lá na frente e você se depara sem professor e sem ninguém para te ajudar, e só tem você. E aí, como é que você vai se virar? Então, primeira coisa, busque conhecimento. Na minha época de sétimo ano para vocês, né? Na minha época era sexta série. Mas no sétimo ano eu tinha uma grande dificuldade com algumas atividades de história. Eu tinha um caderninho eu tinha o livro normal e tinha um caderno de atividades de história. Cada atividade ela tinha basicamente umas 8 linhas para você responder, e a minha professora exigia que eu escrevesse as 8 linhas de resposta, certo? E tinha certas questões que caíam que eu não tinha ouvido ela falar aquilo na sala de aula. Se eu tivesse recebido as dicas que eu recebi nesse vídeo aqui agora, de eu ter que perguntar para o meu colega perguntar para ela, de eu prestar atenção, de eu ver o que é que está me fazendo perder a atenção, eu não estaria naquela situação, naquele momento. Mas, infelizmente, eu não tinha esse pensamento, né? Então, o que é que eu fazia? Eu pegava as questões que eu não sabia, deixava todas em branco, e aí, quando a professora explicava, aí eu parava, escrevia. Eu não chegava a perguntar para ela, porque ela tinha muitos alunos para poder conferir a atividade de todos, certo? Então, quando ela fazia a revisão geral, eu ia lá e escrevia a resposta. Porém, aí tem um grande problema, que quando você escreve a resposta desse jeito, você não entende o que é que está sendo ensinado dentro do assunto. Então, depois eu tinha a mesma dificuldade. Eu tive a mesma dificuldade nos mesmos assuntos. Toda vez que vinha um assunto igual àquele, eu não conseguia responder a atividade. Até que um dia, quando eu já estava estudando para o vestibular, quando eu já tinha me formado, eu decidi começar a buscar informação. E ainda nessa época, quando eu fui fazer vestibular, não tinha essa coisa de internet, da gente pesquisar no Google e da gente fazer de tudo quanto é atividade através do Google. Não existia isso. Então, hoje, como existe, eu já falo para vocês, explore isso o máximo possível, né? Assista videoaulas, veja sites que têm informações a respeito do assunto, leia, ouça, assista, estude de todas as formas possíveis, até você chegar naquele momento em que você não conseguiu entender aquilo, no ponto onde você não conseguiu entender aquilo. Muitas vezes você consegue entender 90% do assunto que o professor está falando, mas aqueles 10% que se perderam no meio da explicação dele, você fica um pouco desorientado. Então, qual é a minha dica para vocês? Vocês vão ouvir, vocês vão ler, vocês vão assistir videoaulas até o momento em que vocês perceberem que aquela partezinha do assunto que você não entendeu é mostrada através daquela fonte, daquele local de onde você está tirando a informação. Se você achar a resposta antes da explicação daquela resposta, você desconsidera. Por quê? Porque se você coloca a resposta lá, você não vai conseguir depois se virar sozinho. Então, você, além da resposta, você precisa saber a explicação da resposta. Isso aqui é uma outra dica que eu dou para vocês também. Então, se você não praticar isso, você pode ficar perdido aí o tempo todo a respeito desse assunto. Você vai fazer uns 10 cursos, você vai fazer de tudo e você não vai conseguir resolver, porque você não consegue explicar. Essa é a base, para você aprender uma coisa de verdade, certo?
E continuando, o que é melhor para você? É fazer as atividades sozinho ou ficar quebrando a cabeça para poder entender o professor? Eu vou falar mais uma vez uma coisa que aconteceu comigo. Eu tinha, quando eu fui fazer o vestibular, eu não tinha essa coisa toda, esse aparato todo dos alunos que os alunos têm hoje, né? Como eu já falei. Calma aí, deixa os carros de som passar. Eu esqueci de avisar vocês, mas eu tô aqui próximo da rua, do lado de uma academia, e tem muita gente saindo, fazendo barulho, e acaba que passa alguns carros de som e aí atrapalham um pouco as minhas lives. E eu não tenho outro lugar para gravar, e aí acaba fazendo muito barulho aqui. Bem, mas eu vou continuar aqui contando o caso para vocês. Então, quando eu fui fazer o vestibular pela primeira vez, eu percebi o quanto faltaram coisas que eu me passei, que os professores explicaram e que basicamente eu esqueci, eu deixei de lado. Então, eu não ouvi a explicação desses assuntos. E ainda pior, não tinha vídeo na internet falando a respeito desse assunto. E o que é que aconteceu? Eu resolvi, então, começar a estudar tudo de novo sozinho. E aí eu fui atrás de livros, porque naquela época era o que tinha, e comecei a ler. Imagine você aí, ler os assuntos desde... Hoje é o sexto ano, que é a quinta série de antigamente. Então você lê os assuntos desde o sexto ano até o ensino médio, para você descobrir uma coisa que você tá com dificuldade, e aí você tem que descobrir qual foi a série exata em que você teve aquela dificuldade e não foi sanada, não foi resolvida. Entendeu? É uma coisa um pouco difícil. Imagine se eu chegasse para você, aluno e aluna, e dissesse para você, de repente, você estudar aí. Você que é do sexto, né? Você já passou do primeiro ao quinto. Imagina se eu pedisse para você estudar os livros do primeiro até o quinto ano e até você conseguir entender onde foi que você teve dificuldade na sua vida. É um pouco difícil, né? Então, por que você tem que aprender a se virar sozinho? A perguntar para o professor, a perguntar para o colega, a perguntar para uma outra pessoa que também saiba desse assunto. Por que você tem que fazer isso? Você tem que praticar isso porque você tem que melhorar a sua capacidade de entender o assunto e de explicar a respeito dele, certo? Essa daqui é a minha dica que fica para vocês essa noite, e com isso eu finalizo o podcast dessa noite. E eu já deixo um aviso para vocês de que na terça-feira, possivelmente às 8h30 ou então às 9 horas, eu estarei fazendo uma outra live com um novo tema, certo? Aqui neste canal. Eu espero que vocês curtam e compartilhem esse vídeo lá no YouTube, compartilhem também no Facebook e se inscrevam no canal. E sigam também o Instagram e a minha página no Facebook, certinho? Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma ótima noite e tchau! Deixa eu finalizar aqui.